pessoal, eu sou a Su. E eu sou a Maria. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma lista pra vocês diferente, né, amiga? Nós vamos falar de livros que nos causaram sensações físicas. Eu li um livro recentemente, que foi Eu Queria Que Você Estivesse Aqui. Inclusive, temos resenha aqui no canal, se vocês quiserem, vão lá acompanhar. Que ele me causou muitas sensações físicas, assim. Eu fiquei bem ansiosa, né, porque ele é uma história que traz aí tudo que a gente viveu durante a pandemia de Covid, né? Então, ele ia me fazendo lembrar da vivência, né? De tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou, essa coisa de uma doença nova, de não saber como tratar, os médicos não tinham orientações também. Então, sabe assim, foi me dando até palpitação em alguns momentos, foi me dando uma ansiedade muito grande. Aí eu falei pra Su, falei, vamos fazer uma listinha aí, né? Que eu acho que esse livro, acho que seria interessante um vídeo assim. Estamos aqui. Então, o meu é esse primeiro. E os seus, amiga? Trouxe aqui Mr. Mercedes, do Rei, do nosso amado Stephen King. Eu me lembro que quando eu li esse livro, amiga, ele é um livro de investigação, né? Não é um livro de terror. Mas ele já começa com uma cena, gente, que ela, assim, ela vive aqui na minha cabeça. É aterrorizante, né? É um acidente, né? Assim, que começa, né, o livro com isso. E ele descreve, porque o King é desses, né? Que ele descreve Joga na sua cara. muito direitinho, né, amiga? Com muitos detalhes, né? Ele descreve muito bem essa cena. Então, sabe quando você já começa assim, tipo... Eu confesso que me deu uns tremelique, gente. Me deu uns arrepios, assim, me deu um negócio muito ruim, uma sensação ruim. E é aquela sensação ruim que não te deixa parar de ler, gente. Eu não sei explicar o que é isso. Porque esse livro é um trem de louco, assim, pra quem gosta de investigação. É isso, tem os assassinatos, aí temos aqui um detetive que vai tentar desvendar o que aconteceu, quem foi, por que foi, né? Mas aqui nesse livro, o King, a gente faz parte também desse vilão, da narrativa deste vilão. A gente conhece o vilão. Então a gente não tá ali só sob o ponto de vista do detetive. Nós estamos acompanhando o vilão. E aí, esse vilão, galera, ele tem uma relação muito estranha, né, com uma pessoa que é próxima dele, e é uma relação muito bizarra. E aí, isso sim também me causou sensações, assim, muito ruins. Eu lia já realmente... Pula. Ai, gente, olha, é muito bom, é um livro que, né, lembrando, né? é uma doideira, né, falando assim, mas eu acho que eu leria tudo novamente, né, eu acho que o King, ele tem esse poder de nos fazer conectar tanto com as histórias dele, que é isso, é impossível parar de ler, é uma história instigante, mas é aquela história que você lê, tipo... E o segundo livro que eu vou falar também é do King. Estou falando de Misery. Nossa, Misery. Gente, isso aqui Misery. foi um negócio assim, ó, maluco, que é o que a Su falou. Você não dá conta, você sente umas coisas esquisitas, mas você continua. Você fala, Você só vai. vamos, tá, me prendeu aqui, quero saber, vamos. E o King, ele descreve muito, né? Porque aqui a gente tem a história do Poe, né? Ele é um escritor muito famoso. E ele sofre um acidente e fica preso lá no carro dele, né? E aí uma pessoa que é uma fã dele vai lá resgatar ele pra salvar ele. E ela leva pra casa dela. E ela é enfermeira. Ah, eu vou cuidar de você pra você ficar bonzinho. E aí eu quero que você faça umas coisas aí pra mim também. Então você precisa ficar bom. E o jeito que ela cuida, né, dele, gente. Nossa, eu lembro que assim, eu tava até falando pra Su, né, que eu lembro exatamente onde eu estava. Tava aqui em casa, num lugar, na sala. E eu lembro de ler esse livro e precisar... Eu tenho até que estômago forte pra leituras assim, mais assim, né? Eu precisei fechar e ir pro banheiro com ânsia de vômito, né? Então, acho que tem muitas cenas de coisa física mesmo. Coisa que você lê que você fala, nossa, de embrulhar o estômago, assim, coisas muito bizarras. Mas fui até o final, amei. Então, assim... 5 estrelas. 5 estrelas. Mas é um livro que causa muitas sensações, porque ele descreve, assim, né, minuciosamente
coisas muito bizarras e que dá um nojo, uma dor, sabe? É, parece Então, que você sente, né? nossa, Assim, tudo. Então é bem forte. eu lembro que quando eu li também, tem uma cena também que fica bem guardada na minha cabeça que eu tive que fechar o livro. Eu parei também, falei, não, vamos parar e depois a gente volta. Nossa, tive várias. Eu ficava, nossa, não, pera, calma, preciso dar uma respirada. E outro livro que eu também, assim, eu li rapidinho, mas tinha hora que eu precisava dar umas pausas. Misericórdia. O Berço Vazio, gente, eu não estava preparada para isso aqui. Ninguém estava, né, Não. amiga? A gente não esperava. É um livro curtinho, assim, bem rapidinho mesmo. Mas ele traz um assunto difícil, né? Nós temos aqui um casal que está passando por um processo de luto, né? Eles perdem o seu bebê. E a forma como eles lidam com esse luto, gente, é assim, é de acabar Nossa. com qualquer um. É de ficar com o coração assim, dilacerado, de você sentir, parece que você sente aquela dor tão forte que eles estão sentindo, né? É isso, você consegue se conectar muito bem aqui com a história. E eu acho que talvez vai ser um livro mais sensível para mães, para tentantes, gestantes, enfim, não sei, talvez se eu indicaria. Eu não. Porque é muito doloroso, pesado, né, amiga? Assim, é pesado. E aí a forma como eles vão lidando com essa perda, que eles vão lidando com o luto, né, cada um tem o seu jeito, a sua forma. Mas assim, é ficção, obviamente, né? Você vai lendo aqui, você fala, né, é uma ficção, mas ao mesmo tempo você fala, sei lá, eu entendo, é possível. E te dói, é uma leitura que assim, que me doeu, que me deixou, sabe, dolorida, ao mesmo tempo também meio nauseada em alguns momentos. Então foi difícil, esse foi tenso. Nossa, só de olhar a capa já dá um... Nossa, é pesado. Pesado. Mas nem só de sensações ruins o leitor vive, né, amiga? Temos também livros que nos causam sensações contrárias, né? Vou falar de um que entrou aí na minha lista de favoritos, que é O Jogo dos Desejos. Eu lembro, assim, nitidamente, né, sabe aquele olhar gostoso? Você tá lendo o livro, você até suspira e fica... né? A gente já falou algumas vezes dele aqui no canal, a gente tem resenha também. É um livro muito fofo, né, que fala sobre o poder da leitura, né, o poder da literatura. Então a gente tem a história aí da nossa mocinha, ela quer muito adotar, né, um dos seus alunos está passando aí por uma questão um pouco difícil. Só que ela não tem condição, né? Ela precisa passar e quando você vai adotar uma criança, né? Tem assistente social, vai fazer uma investigação, né? Assim, saber a questão financeira, de trabalho. E ela não entra aí nos requisitos, né? Então ela fica muito triste com isso. Mas ela tem muito contato com essa criança, né? E ao mesmo tempo ela tem aí uma história com o autor que ela lia desde muito pequena, né? Esse autor de livros infanto-juvenis, que ela tem, assim, um autor da vida dela. E ela recebe umas cartas, né? Tipo um desafio, né, desse autor para ir lá para a Ilha dos Relógios, que é onde acontecem as histórias desse autor infanto-juvenil, que eles vão ter um desafio, né? Esse autor, depois de muitos anos, ele escreveu um outro livro e ninguém tem a edição, só ele, né? Só que quem vencer esse desafio, que são fãs, vão ter aí, vai ter esse exemplar e pode fazer o que quiser. Então ela fala, é raro? Se eu ganhar, vou conseguir ter dinheiro, pode ser que eu consiga adotar o menino. Gente, que livro. Que história, eu acho que fala de tanta coisa, sabe? Tem coisa muito pesada nesse livro, né? Essas cartas aí tem conteúdos bem sensíveis, mas eu acho que é escrito de uma forma muito, não leve, né? Porque são assuntos pesados, mas que te fazem pensar, né? Fala, nossa, o quanto a leitura, ela é refúgio, né? O quanto a leitura, ela é um momento que salva, né? Momento de distração, de entretenimento, mas que salva a gente. Então é um livro que eu ficava lendo assim. Ai, a gente sabe que é isso, né? Nós como leitores, a gente sabe o poder da leitura. Então é um livro que eu tive sensações maravilhosas. Boas. E você, para finalizarmos, nós vamos falar do maior de todos. Aquele que quando você que eu não li ainda. Ai, que absurdo! Eu acho um desaforo. Um absurdo que Maria... Quem acompanha a gente já sabe qual é. Não dá, porque eles são os maiores que existem neste mundo. Olha, apenas eles. Gente, vai ter a série do Prime Video. Eu tô vivendo só pra isso. Eu tô vivendo pra isso. Esse é aquele livro que eu lia. E é isso, eu lia tipo...
Meus amigos. Gente, eu amo esse casal. É aquele livro pra deixar o coração quentinho, pra fazer suspirar. Sabe aquele livro que você quer ficar você lê, você quer abraçar o livro, você quer fechar e ficar assim, ai, gente, vocês são tudo, meu casal, maravilhosos. Eles são perfeitos e eu falo que esse livro ele é um refúgio pra mim. Sempre que eu preciso, sei lá, de uma leitura que fala, ai, gente, sei lá, preciso ser feliz, me dá vontade de ler o acordo, tô triste, me dá vontade de ler o acordo, tô de ressaca. Eu já fiz muitas releituras dele, né? Eu já li muitas vezes. Que é maravilhoso, gente. É um romance jovem, né? Eles são universitários, não é tão jovenzinho, mas é um romance jovem, né? Eles estão aí na universidade. Ele é jogador de hockey, ela é uma cantora, estuda, né? Pra ser uma cantora. E ela vai ajudar ele ali numa prova que ele foi mal e ele precisa ir bem pra ele continuar jogando, né? E eles começam uma amizade, gente, mas é uma amizade tão bonita, tão linda, sabe? Eles trocam tanto, né? Ela com os traumas dela, ele com os dele, né? Mas existe uma troca, é um relacionamento saudável, é de suspirar, é de ficar apaixonado. Não sei por que as pessoas não lêem esse livro. Leiam apenas, não sei porquê, meu Deus, precisa ler, a gente tá todo mundo, né, pra acompanhar a série que vem aí, e Prime Video tem coisas ótimas, né, as adaptações costumam ser muito boas, né, então é isso, nos contem aí, né, amigas, tem algum livro que, sei lá, causam sensações boas, ruins, enfim, contem aí pra nós, pra gente poder conversar aí nos comentários, e a gente se vê em um próximo vídeo. Um beijo. Beijo, Tchau. tchau.